de darmos início à nossa aula, inclusive eu já programei aqui o meu relógio para não exceder o tempo. Alguém lembra qual é o tema deste ano, 2024, da nossa igreja? Muito bem, irmã Laura. Igreja, espiritualidade familiar. Razão pela qual nós temos falado, discorrido sobre a igreja. Já refletimos, por exemplo, sobre a igreja de Jerusalém, sobre a igreja de Antioquia. Se eu não me engano, o pastor Geraldo expôs sobre a igreja de Tessalônica. E hoje nós vamos refletir e aprender, com certeza, sobre a igreja em Betânia. Vou falar em Betânia. Ali havia uma igreja, por sinal, virtuosa, uma igreja com qualidades que, com certeza, são dignas de ser imitadas. Então, esse é o tema da nossa aula, Betânia, uma igreja virtuosa. A gente vai se basear em alguns versículos que aparecem nos capítulos 11 e 12 do Evangelho de João. Então, mantenha a sua Bíblia aí em mãos. Oportunamente, a gente vai ler alguns versículos do referido Evangelho. A modo de introdução, eu relembro a vocês que durante mais ou menos 300 anos, os cristãos, os nossos irmãos e irmãs do passado, não se reuniram em templos. Nós hoje temos a facilidade de vir aqui ao Cruzeiro, e aí encontramos essa bela igreja, poltronas, bancos acolchoados, temperatura agradável, projeção, iluminação. Nos primórdios do cristianismo, mais ou menos durante 300 anos, a igreja era perseguida, ela não era tolerada pelas autoridades romanas. Onde os irmãos se reuniam? Normalmente nos lares, principalmente nos lares. E é interessante a gente observar, atentar para algumas informações que o Novo Testamento nos apresenta. Por exemplo, a casa de Judas, não Iscariotes, o Judas bom, irmão nosso, diz a Bíblia, então o Senhor lhe ordenou a Ananias, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo. Então, Saulo permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Então, havia um grupo de irmãos que se congregavam na casa de Judas. Mas essa não foi a única casa que serviu de igreja. Também temos a casa de Maria. Em Atos, capítulo 12, quando Pedro foi milagrosamente libertado da prisão, diz a Bíblia, considerando ele, Pedro, a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Outra igreja, nesse caso, na casa da nossa irmã Maria. Na casa de Lídia, convertida, segundo o registro de Atos 16, uma irmã muito virtuosa, depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Na sequência, o texto nos informa, tendo-se retirado do cárcere, no caso Paulo e Silas, dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Quer dizer, a partir da conversão de Lídia, aquele local foi também uma igreja. Casa de Filipe, um dos diáconos. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. Cesareia é uma cidade portuária. Até hoje, quem visita a Palestina é um dos locais, é uma das atrações. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, uma alusão a Atos 6, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Então, Filipe, um diácono e um evangelista de mão cheia, tinha 4 filhas, donzelas, profetisas, elas profetizavam, elas tinham esse dom de expor e aplicar a palavra de Deus, e com certeza irmãos se reuniam ali também na casa desse servo exemplar, Filipe.
casa de Priscila e Áquila, saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. E, para terminar, no mesmo capítulo de Romanos 16, Paulo diz, saudai Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Estas são algumas casas, alguns lares que abrigaram a igreja do Senhor nos primórdios do cristianismo. Então, nós temos aqui diferentes igrejas que se reuniam nos lares. Outra casa que a gente percebe que serviu como igreja é a casa de Lázaro, Marta e Maria, em Betânia, perto de Jerusalém. Betânia estava a poucos quilômetros de Jerusalém. Na casa de Lázaro, Maria e Marta, ali funcionou uma igreja. Aqui tem um mapinha, né? Só para que vocês possam dimensionar. Pode baixar um pouquinho mais, por gentileza. Coloca o cursor, por favor, em Jerusalém. Mais aí, quase, aí, ó. Betânia, ele já fez melhor do que eu pedi. Ele já colocou o cursor em cima de Betânia. Então, você tem Betânia e pertinho, aí sim, pertinho de Betânia, Jerusalém. Então, quem visita, por exemplo, a antiga cidade de Jerusalém, também passa por Betânia. Inclusive, existe um local lá que acredita-se que seja o local onde era a casa de Lázaro, Maria e Marta. Se era ou não, é outra história. Se é verdade, eu não sei, mas é bem contado. É bem contada a história. O fato é que os guias turísticos enchem a boca e contam toda uma história. O fato é que Betânia era próxima de Jerusalém. Muito bem. Em Betânia, nos diz a Bíblia que Jesus esteve na casa de Simão, isso está registrado tanto no Evangelho de Mateus como no Evangelho de Marcos, nas referências que estão aqui projetadas. E foi nessa cidade que Maria, irmã de Lázaro, ungiu os pés do nosso Senhor com nardo puro, com um perfume muito caro, e os enxugou com os cabelos. Essa é uma das cenas, né? Esse é um episódio bastante famoso nos evangelhos. E ali em Betânia, perto de Jerusalém, se desenvolveu uma florescente igreja. Entre as virtudes, as qualidades da igreja em Betânia, eu chamo a atenção de vocês para as seguintes. Primeiramente, Betânia foi uma comunidade acolhedora, receptiva, agradável. O nome Betânia significa casa dos pobres. Existem duas possibilidades. Uma é essa, casa dos pobres, e outra é casa dos figos. Fiquemos com a primeira possibilidade, casa dos pobres. Apesar de ser um lugar predominantemente formado, integrado por pessoas de origem humilde, as pessoas ali em Betânia, em geral, eram acolhedoras, eram generosas. Isso apresenta para nós esse ponto que requer reflexão. Generosidade independe de condições materiais. Uma vez eu ouvi uma frase, essas que dos filósofos de para-choque de caminhão, né? Quando a gente está na estrada tem aquelas frases, mas que diz uma verdade: ninguém é tão rico que não possa receber, ninguém é tão pobre que não possa dar. E quando a gente percebe a maneira como Lázaro, Marta e Maria receberam a Jesus, a gente percebe que a generosidade, a liberalidade, a capacidade de se doar realmente era uma virtude nessas pessoas. Isso também nos remete àquilo que Paulo diz sobre as igrejas da Macedônia. Notem que descrição linda, inspiradora e edificante temos sobre as igrejas da Macedônia. Vos fazemos conhecer, afirma Paulo, a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade.
Um jogo de palavras muito bonito. Profunda pobreza superabundou, ou seja, revelou grande riqueza, a grande riqueza da generosidade dos irmãos da Macedônia, ali pertinho da Grécia. Então, quando eu leio esses relatos, eu me lembro, já falei para os irmãos, eu tive a oportunidade de ser pastor na Grande São Paulo, em Itapecerica da Serra, e dentre as famílias daquela igreja havia uma família muito humilde. O senhor, ele era um vendedor ambulante, ele tinha uma Kombi velha, mas uma Kombi muito resistente. Ele enchia a Kombi dele de plásticos, bacias, baldes, brinquedo para criança, o que você puder imaginar de penduricalho, tinha naquela Kombi. E ele cortava, né, ia pelos bairros pobres da zona sul, da periferia de São Paulo, vendendo aquilo dali. Ele era cego de um olho, ele tinha a visão parcial, e quando aquilo ali já se mostrou impraticável, ele passou a fabricar sapateiras. Ele reunia madeiras já utilizadas, não é? Ele armava a sapateira e depois ele, com napa, que ele comprava em grande quantidade, a esposa dele, que era costureira, preparava a capa da sapateira. O que eu quero ilustrar com isso é que era uma família muito humilde, mas uma família extremamente generosa. Eu não me lembro, nesses 25 anos de caminhada ministerial, 5 como seminarista e 20 como pastor, de ter sido tão abraçado, tão acolhido, tão pastoreado por uma família do povo de Deus. Já várias famílias me abraçaram, me acolheram, como tem acolhido vários servos de Deus, mas essa família, ela tem um lugar muito especial. Então eram pessoas muito humildes, mas que sempre me convidavam para comer um cuscuz com jabá, com carne seca, um cuscuz com ovo, um feijão com uma costelinha cozida. E, de fato, eram pessoas que abençoavam não apenas a minha vida, mas toda a igreja. Na realidade, a chegada dessa família mudou a dinâmica da igreja. A igreja, a história dela pode ser contada em 2 partes. Uma, até antes da chegada dos Ferreira, como a gente dizia. Depois que eles chegaram, várias outras pessoas, eu estou falando de em torno de 20 a 25 pessoas, se fizeram membros da igreja porque eles eram evangelistas natos. Eles tinham prazer em receber as pessoas, eles eram cativantes. Eles atraíam as pessoas. Então, isso mostra como mesmo uma pessoa em condição ou de condição humilde pode abençoar a vida de muitas outras. Outro dia, inclusive, aqui na Igreja do Cruzeiro, eu ouvi de uma irmã o seguinte: a gente tem pouco, mas o que temos, dividimos. Isso é muito bonito, não é? Irmãos e irmãs, igreja deve ser lugar de refúgio. Agora sim, pastor, entendi até agora, né, o que o senhor falou, mas eu quero saber de Bíblia, pastor. Eu quero ouvir a palavra de Deus. Então, Bíblia você vai ter, meu querido, minha querida. Capítulo 12 do Evangelho de João, o texto bíblico nos diz o seguinte no versículo 1. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, quer dizer, menos de uma semana antes de Jesus morrer, se entregar por nós, quer dizer, ele já sabia que ia ser morto, que ia ser sacrificado. Ele estava aflito. Foi Jesus para Betânia. Por que Jesus foi para Betânia? Ele podia ter ido para Cafarnaum, para Nazaré, para Belém. Ele foi para Betânia. Por quê? Onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Igreja deve ser lugar de refúgio. Jesus buscou Betânia, buscou a casa de Lázaro, Maria e Marta, porque ele queria um abrigo. Ele queria descansar, ser abraçado por aqueles a quem ele amava profundamente. A gente vai comentar isso mais à frente. E ali em Betânia ofereceram uma ceia a Jesus. Meus irmãos, trazendo isso para a nossa realidade, as pesquisas demonstram, e antes das pesquisas, a nossa própria experiência de vida. O que humanamente, falando do ponto de vista social, do ponto de vista teológico, ora, os eleitos de Deus, os escolhidos, vão ser convertidos mais cedo ou mais tarde. Mas
Do ponto de vista social, quando você chega numa cidade, você procura, e Brasília tem muita gente de fora. Quando você chega numa cidade e você procura uma igreja, normalmente o que determina a escolha da igreja? É o acolhimento, é você se sentir notado, você se sentir abraçado, você se sentir acolhido. Então, uma igreja virtuosa, uma igreja madura, é uma igreja acolhedora. E disso eu posso falar de boca cheia que Deus tem abençoado muito a igreja Presbiteriana do Cruzeiro. Certo? Essa é uma marca muito forte nessa igreja. Tem uma canção do Gladir Cabral, um pastor presbiteriano, lá de Santa Catarina, chamada Abrigo. Eu vou cantar para vocês, pode ser? Não, pastor, continue dando aula ao senhor, por favor. Sempre é bom ter um amigo. É uma canção belíssima. Se você não a conhece, depois você pode aí buscar nas redes sociais, no YouTube, por exemplo. Sempre é bom ter um amigo, um barco, um cais, um destino. Alguém que nos dê abrigo na paz mais doce de um ninho. Um prato cheio na mesa e a mesa farta de amigos plenos da vida em sopros divinos, sopros de luz, claridade, luzes que mostram caminhos. Foi isso que Jesus buscou em Betânia, ser abraçado, ser acolhido no momento crucial do seu ministério, quando ele já sabia que ia ser sacrificado em nosso lugar. Tudo bem até aqui, igreja? Vamos para a segunda característica da igreja em Betânia. Pastor, entendi, uma igreja acolhedora, mas o que impulsava, o que fazia com que essa igreja fosse acolhedora? Pastor, porque para mim ser acolhedor é a consequência, é o desdobramento, é o fruto, mas e a raiz? Havia algo que impulsava os irmãos em Betânia a serem acolhedores. E aí a gente percebe, à luz da narrativa bíblica, que essa era uma comunidade amorosa. O amor era muito real na vida dessa igreja em Betânia. Alguns retratos, algumas cenas que a Bíblia nos permite visualizar da igreja em Betânia. Por exemplo, aqui no capítulo 12, nos diz o texto bíblico, no versículo já lido, que Lázaro estava na mesa. E você deve se lembrar das irmãs Marta e Maria. O texto nos diz aqui, deram-lhe, pois, estou lendo João 12, 2, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Lázaro na mesa, Marta servindo. E Maria, a gente sabe que em outra ocasião ela derramou perfume nos pés de Jesus. Não porque isso foi um ato de desperdício, mas para expressar a grande devoção, o grande amor que ela tinha pelo nosso Senhor. Nos diz a Bíblia que Jesus amava Lázaro, Marta e Maria. No capítulo 11 do Evangelho de João, versículo 5 nos diz: ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã, ou seja, Maria, e a Lázaro. Por que Jesus foi para Betânia? Porque Jesus era amado por essa família. E Jesus os amava profundamente. Porque há pessoas que marcam a nossa vida. Tem algumas que, quando vão para longe, o nosso sentimento é: ô Senhor, obrigado, leva em paz, Deus te abençoe. E outras que, quando a gente tem que se despedir, olha, corta o coração. É motivo de choro. Porque são pessoas que realmente fazem a diferença. É gente que marca, é gente que abençoa. E nos diz, inclusive, o Evangelho de João, no capítulo 13, que Jesus amou os seus, inclusive Lázaro, Marta e Maria, até o fim. Ora, estou lendo o capítulo 13, versículo 1 do mesmo Evangelho. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegar a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Então, na realidade, a gente pode dizer que Lázaro, Marta, Maria e outros da igreja em Betânia devolveram o amor
que Jesus manifestou para com eles. A gente só oferece, a gente só dá aquilo que tem. Se você tem espinhos, cactos, rancor, amargura, provavelmente é isso que você vai irradiar aos demais. Mas se você está em paz com Deus, você tem o contentamento cristão, você tem gozo espiritual, é isso que você vai transmitir e compartilhar com as pessoas. Foi isso que Jesus encontrou nessa comunidade que, além de acolhedora, era amorosa, a igreja em Betânia. E sobre o amor fraternal, que é diferente do amor conjugal, é diferente do amor dos pais para com os filhos, o amor entre os irmãos, o amor Filadélfia, né? Filadélfia significa cidade do amor. A Bíblia nos diz, na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos 8 e 9, que passo a ler, que estão aí projetados. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Pastor, entendi claramente, mas eu tenho dificuldade, viu, pastor, de colocar isso em prática. De ter esse amor intenso, de cobrir, né, de fazer vista grossa em relação aos defeitos e dificuldades de relacionamento daquele irmão ou daquela irmã, de ser hospitaleiro, de fazer as coisas sem murmuração. Meu irmão, minha irmã, dificuldades em diferentes áreas todos nós temos. E a gente tem que aprender, se ainda não o fizemos, a colocar essas dificuldades no altar do Senhor e pedir graça. Senhor, tem até uma canção, não é? Dá-nos um coração, não é? Dá-nos um novo coração, coração regenerado. Senhor, transforma esse coração, que ainda tem um pouco de pedra, coração duro. Amolece esse coração, Pai. Coloca um pouco de azeite aí, da graça, do óleo, para que a gente possa, irmãos e irmãs, olhando para Cristo, amando a Cristo, reproduzir isso na vida da igreja e repartir, compartilhar esse amor. É o amor que fará com que a igreja impacte o mundo. Quando a gente lê a oração que Jesus fez e que está registrada em João capítulo 17, chamada oração sacerdotal, Jesus fala, né, para que eles creiam que tu me enviaste, como eu te amei, ó Pai, que eles amem uns aos outros, que eles se amem. Essa é a ideia. Então, usando as palavras do Francis Schaeffer, quando é que a igreja vai impactar, vai chamar a atenção do mundo? Quando o mundo perceber que realmente os nossos relacionamentos não são utilitaristas, não são à base de interesse, não são motivados pelo tomará da cá. Que a gente aqui procura se ajudar, a gente procura dividir, a gente procura somar, não esperando o quê? Retorno, mas porque a gente sabe que isso agrada a Deus e que a gente está semeando para a eternidade. Inclusive, nessa perspectiva de uma igreja amorosa, o amor, a gente pode dizer, faz história. Sabe, Maria, que comprou nardo, perfume caríssimo, e derramou aquela quantidade imensa, um bálsamo de nardo puro nos pés de Jesus, e Judas, ladrão por natureza, os Iscariotes. Como é que se desperdiça? Isso aí podia ser vendido, né? E o dinheiro ser dado para os pobres. Os pobres estavam pensando no bolso dele. Né? Olha o que Jesus disse sobre esse ato de Maria. Em verdade vos digo, estou lendo Marcos capítulo 14, versículo 9. Onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Aquela atitude de Maria de lavar os pés de Jesus com perfume, Jesus a eternizou, a perpetuou.
porque ele disse que onde o evangelho for pregado, essa história seria relembrada, como estamos fazendo agora. Maria, por amor ao Senhor, entrou para a história. Como nós somos lembrados? Se alguém tivesse que descrever você para outra igreja ou para um irmão ou irmã, como é que você seria pintado, descrito? Você seria lembrado como aquele que realmente despeja flores, é vaso de bênção, é aquele que veste a camisa, sua camisa, trabalha para o Senhor, faz a diferença, ou como aquele que... Misericórdia, irmão. Que acaba sendo uma cruz para que outros também carreguem. Lázaro, Marta e Maria são lembrados porque foram pessoas que amaram ao Senhor e a família de Jesus. Uma coisa que nos Estados Unidos acontece com alguma frequência, isso é relativamente comum nas igrejas, é o seguinte, né? O pastor Geraldo anunciou que a irmã Franciele ganhou o neném, chegou ao mundo a Estela. Timóteo está muito feliz, né? Chegada da Estela. Certo? Com a Isabela, com a Manuela, viu, presbítero Daniel? Irmãos em Cristo. Aí alguém pode dizer, mas tem gente que está feliz com a Helena, viu? A irmã Timóteo. Falando sério, pessoal, só para despertar a galera aí que está meio sonolenta, esse climazinho, né, ajuda, né, pessoal? Outro dia não, já hoje aqui na igreja eu vi, não vou nem dizer quem, foi um passarinho que trouxe essa voz, assim, essa declaração aos meus ouvidos. Hoje tá tão bom para ficar na cama, não é? Nos Estados Unidos é muito comum quando uma irmã ganha nenê, que as irmãs da igreja, elas fazem uma escala, um revezamento para levar comida, para preparar comida e levam comida para aquela mãe durante algumas semanas. Porque a gente sabe que os primeiros dias, não é? As primeiras semanas são pauleira, principalmente se já tem outras crianças na casa. Então elas fazem uma escala, certo? E elas se revezam. Né? E não apenas em relação à comida, às vezes há outros serviços que a família está precisando. E às vezes quando a pessoa não pode preparar comida, porque às vezes não leva jeito, não tem tempo, ela encomenda. Ela encomenda e pede para um Uber, certo? Vai lá e leva comida. Tem uma igreja aqui em Brasília que faz isso, não é? Quando uma irmã ganha neném, as outras irmãs da igreja fazem esse mutirão da paz, do bem, do benefício, para ajudar a família naquele momento que é um momento, certo, de bastante trabalho, não é? De muito cansaço, porque aí vai encontrar... É todo um processo, né? Quem é pai ou quem já passou por essa fase sabe muito bem o que isso significa. Então, o amor é o que motiva as pessoas a fazer isso. Lá no Chile, desculpa mencionar as igrejas onde eu passei, porque a gente menciona porque são experiências, não é? Que a gente teve. A gente conta não para dizer, para promover o nosso nome, mas para ilustrar, porque são experiências que Deus tem nos dado. No Chile, eu tive a oportunidade de ser pastor de uma igreja, da primeira igreja. Na verdade, eu jamais imaginei que eu iria para aquela igreja. O fato é que ela teve uma crise muito grande. Não havia pastores no presbitério. Não havia nenhum pastor sobrando. E eu era o único pastor do presbitério que não era pastor titular. Era pastor auxiliar. Eu era pastor auxiliar da 6ª igreja de Santiago. Aí teve uma crise tremenda. O presbitério fez a intervenção, colocou os 2 pastores e os presbíteros no banco. Vocês vão ficar aí 8 meses no banco, não vão nem pregar nem dirigir culto. Até vocês se entenderem. E aí, quando terminou a disciplina, certo? Que o presbitério aplicou ao conselho, restavam 2 meses para terminar o mandato do pastor, o conselho não quis renovar, não havia clima, de tal maneira que metade da igreja ficou contra o conselho e outra metade a favor. Metade contra por quê? Porque não queria que o pastor saísse.
mas o mandato dele tinha vencido. E outra metade ficou alegre e feliz porque comemorou a saída do pastor. Essa era a primeira igreja, não apenas a primeira igreja presbiteriana, mas a primeira igreja evangélica do Chile. Ela estava naquele momento com 148 anos, desde que havia sido organizada. Aí chegou o pedido do conselho ao presbitério: nos designem um pastor, porque nós não temos pastor para este ano. E eu era o único, como já disse para vocês, que não era pastor titular. E o presbitério falou assim: pastor Marconi, a gente está precisando do senhor lá. Aí o conselho onde eu estava me autorizou: vá em paz, porque a igreja onde eu servia como auxiliar era filha dessa primeira igreja. Irmãos, eu vou resumir a história, né? Porque o tempo sempre está contra os pastores, é uma coisa impressionante. Difícil, viu? Juntar os cacos. Primeira assembleia que eu fiz lá, assembleia ordinária. Certo? 2h30 uma assembleia. O povo queria brigar na assembleia. Porque as contas, isso aí foi, a assembleia, meu primeiro ano lá foi em 2016. A assembleia aconteceu em abril de 2016. As contas de 2015 não tinham sido aprovadas, porque o conselho estava sob intervenção. E as de 2004, que deviam ter sido aprovadas em 2015, não foram. Perdão, 2014, obrigado. Então, 2 anos de movimentação financeira sem aprovação. Gente, eu vou encurtar mais na história. Depois de presenciar o povo discutindo na Assembleia, eu falei, Deus me deu uma ideia. Assim, pessoal, é o seguinte: se vocês continuarem, se vocês forem nessa pegada aí, a gente não sai daqui hoje. Porque lá a Assembleia acontecia depois do culto. O culto lá era 11h30. Terminava 1h. Aí começava a Assembleia. Imagina eu, 2h30 da tarde, varado de fome, tendo que administrar a discussão de membro de igreja. Para orçamento, para a movimentação financeira de 2 anos atrás, de 1 ano atrás. Aí depois os que tinham pedido a palavra falaram assim: gente, é o seguinte, a gente tem aqui 2 caminhos. Um é esse daí que eu acho que não é legal, porque senão a gente não vai sair daqui hoje, vocês não vão resolver o passado numa assembleia. E outra, a gente olhar para Cristo, olhar para o futuro e seguir a vida, meu povo. Deus me usou, os irmãos já também cansados, com fome. Foi um desafio. O fato é que, na primeira reunião do conselho, passada essa assembleia, o conselho falou assim: pastor Marconi, nos apresente um projeto de revitalização da igreja. Porque nós chegamos num ponto que não tem como piorar. Palavra do presbítero. Tá. Aí fui lá, preparei um projeto, apresentei, conversamos, melhoramos, discutimos, refinamos e começamos o trabalho de revitalização da igreja. Então a gente começou a orar pedindo que Deus nos ajudasse a revitalizar a igreja. Só para vocês terem uma ideia dos desafios. Vou mencionar 2 coisas e a gente passa para o último tópico da aula. A maioria dos membros eram pessoas já antigas na igreja. Nada contra os membros antigos, mas o problema é a mentalidade. Aí havia um irmão que me ajudou muito, me abençoou muito lá, foi um suporte, inclusive foi administrador da igreja. Só que a cabeça dele, certo? Não dá, meu amigo. Não dá para você viver a igreja com a cabeça voltada para 30, 40 anos atrás. Aí Deus havia enviado uma outra pessoa que havia se tornado membro da igreja, certo? Com muita boa disposição. E ela falou assim: pastor, essa irmã, ela era integrada lá ao comitê da cidade, do centro, certo? Com a municipalidade, e os projetos sociais que a municipalidade, que a prefeitura de Santiago fazia, ela estava metida. Ela era muito, me foge a palavra, muito trabalhadora, era outra palavra, mas enfim. Falou assim: como? Engajada, voluntariosa. Ela falou assim: pastor, a prefeitura quer um local para fazer a vacinação dos idosos, pessoal da terceira idade. Pode ser aqui na igreja? Eu falei: show de bola, minha irmã. Vamos fazer essa campanha da vacinação aqui na igreja. Ela falou: pastor, legal, bacana. Aí ela preparou um cartaz e colocou cartaz, né? Fez um cartaz e colocou no cavalete. Todo mundo conhece cavalete? Que às vezes o nome varia, né? De lugar para lugar. Aí botou lá no cavalete, vacinação.
Aí chega no dia da vacinação, quer dizer, anunciando, não é? Divulgando para o bairro que a igreja, que estava no centro da cidade, perto da estação de metrô, ia ser um dos locais de vacinação pessoal do público de terceira idade. E no dia da vacinação, eu estou lá também, certo? Feliz, né? Mas senti a oportunidade de divulgar o nome da igreja, mostrar que a igreja também se preocupa com o lado social. Aí chega a irmã e fala assim, pastor, problema. O irmão X tirou a placa, o anúncio lá da rua. Disse que não pode ficar. Aí eu fui lá conversar com o irmão X. Irmão, o que aconteceu? Pastor, é que com aquela placa as pessoas vão entrar na igreja. Qualquer pessoa da cidade vai entrar na igreja. Eu falei, meu irmão, a gente está orando para Deus mandar o povo para a igreja, meu irmão. Deixa a placa, querido. Quer dizer, uma lutando para construir e o outro com a marreta derrubando. Podem rir, porque a outra precisa chorar. Isso tem a ver com revitalização. Legal, ele ficou com uma tromba, mas a gente meteu a placa lá para cumprir o propósito. Aí a gente continuou orando pela revitalização. Uma das pessoas que Deus mandou para a igreja é um morador de rua, chamado Orlando. Esse Orlando, ele era um judeu. Judeu porque ele é de descendência judia, havia nascido no Chile, mas anda com quepá, aquela boina, exatamente que os judeus usam, né? Não tinha onde morar. Ele tinha hidrocefalia. Ele, de vez em quando, ele apagava, assim, ele ficava em Plutão, Marte, por causa da hidrocefalia. A aparência dele não era das mais agradáveis. A aparência, a estética, porque ele já era um homem com seus 50 e poucos anos, talvez tivesse menos, mas a aparência sugeria mais, certo? Com um cabelinho grande, com essa boina. Andava sempre com uma mochila lotada, entupida de coisa. E com uma roupa que, rapidamente você percebia que era uma pessoa que vivia nas ruas. Só que tem uma coisa, ele não era fedido, ele era limpo. Só que ele era uma figura, um tipo, do ponto de vista social, estranho. E essa igreja, todo domingo, antes da escola dominical, fazia um café da manhã. E todo domingo ele estava lá. Irmãos, eu vou encurtar mais ainda a história, viu, gente? Ele não tinha parentes, ele não tinha amigos. Fazia anos que ele não sabia onde a mãe dele estava, porque a outra irmã tinha cortado o relacionamento, o contato. Ele, por não ter o tico e o teco funcionando bem, ele não tinha como localizar a mãe dele em Santiago. Uma pessoa sem eira nem beira, uma pessoa sem familiares, uma pessoa sem qualquer apoio social. E esse irmão, essa pessoa começou... E ele era judeu messiânico, ele cria em Jesus, ele era crente. Mas ele era judeu. Todo culto, a gente tinha um momento lá que as pessoas pediam oração. Pastor, ore por Israel, pelo Estado de Israel. Chorava pelo Estado de Israel, porque era a pátria dele. Eu vou encurtar a história. Gente, veio a pandemia. Esse homem teve que ser operado, estado crítico, aí vesícula, certo? Pastor Marconi teve que levar esse irmão para tirar os pontos. Aí veio a pandemia. Ele tinha que tomar 6 ou 8 comprimidos por dia, de manhã, 2 da tarde, à noite. Uma pessoa que tem dificuldade de dizer o nome dela completo, você acha que ela ia lembrar os horários? E quem que ia dar comida para esse irmão, para essa pessoa? Aí a gente fez lá uma escala, Carla preparava a comida, outro presbítero da igreja, o Roy, com a Carolina, a esposa dele, preparavam outra porção. Eu ia de manhã e à noite. Em pandemia, que lá foi o confinamento estrito, rigoroso, você para sair de casa, você tinha que preencher um formulário no site da polícia, era emitida um documento. Se você fosse flagrado sem aquele documento, você era multado, era 1 milhão de pesos, mais ou menos R$5.500. Eu ia de manhã e de noite levar o café e o jantar e dar os remédios. E a irmã Carolina, esposa do presbítero Roy, ia às 2 da tarde. Levar o almoço e dar o remédio das 2 da tarde. Por que eu estou contando isso? Porque o amor
requer sacrifício. Uma coisa é falar de amor. Outra coisa é pagar o preço que o amor exige. E a gente fazia isso por quê? Por amor, primeiramente, ao Senhor da igreja, a Cristo. Essa pessoa é profundamente agradecida a Deus, se fez membro da igreja, não larga a igreja por nada. Por nada. A igreja o acolheu, a igreja o abraçou. Por isso é que a gente tem que ter muito cuidado em relação àquilo que a gente ora e pede a Deus. A gente estava orando pela revitalização da igreja. E Deus mandou um morador de rua para promover uma santa bagunça, uma santa desordem, tirar a igreja do convencional, do usual, da zona de conforto. E eu dizia a Carla, né? Carla, a presença do Orlando aqui nos abençoa. Porque ele nos força a sair da zona de conforto e nos força a mostrar que o amor a Cristo tem que ser demonstrado na prática e não apenas em teoria. Então, uma igreja como Betânia é uma igreja amorosa. É como a igreja de Tessalônica, que era eleita pelo Senhor, tinha uma fé que se sobressaía, um amor abnegado, e também uma igreja com uma rica ou forte esperança. Terceira e última qualidade da igreja em Betânia. Já aprendemos que era uma igreja acolhedora. Por quê? Porque era motivada pelo amor a Cristo. Era uma igreja também amorosa. E uma igreja que servia e que aprendia do Mestre. Outra cena famosa na Bíblia e no nosso imaginário, na história da igreja, é a cena de Maria e Marta, né? Jesus foi àquela casa. Vamos ler o texto que está aqui projetado? Isso está registrado em Lucas capítulo 10. Indo eles de caminho, a partir do versículo 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Ou seja, isso aqui era Betânia. Tinha ela uma irmã chamada Maria. E esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Esse texto ensejaria muitas lições, daria pano para muita manga. Eu quero destacar poucas. Uma delas, a importância de conjugar, de harmonizar ortodoxia, a doutrina correta, com ortopraxia, a prática correta. A gente pode até criticar, né, concordar, quem somos nós para não concordar, com a observação, com o reparo que Jesus fez em relação a Marta, porque ela estava inquieta, preocupada em bem servir. Mas ela era uma mulher trabalhadora, ela queria bem servir ao Mestre, só que ela errou na dose da preocupação. Estava se preocupando mais em servir bem a Jesus do que em aproveitar a presença de Jesus e se deleitar com os ensinamentos dele. Então, essa parte, Maria foi mais rápida, mais inteligente. Ela escolheu a boa parte. Mas, em resumo, a gente tem que procurar conciliar como igreja, como povo de Deus, tanto a sede pelo aprendizado, nos sentar e aprender as lições do Mestre, ele que tem palavras de vida, como também ter um pouco de Marta, do espírito de Marta, e se apresentar para o quê? Para o trabalho, para o serviço. Para evitar essas disfunções que eu vou mostrar agora. Olha a primeira imagem aí, ó. E cabecinha, não, gente? Olha o tamanho da cabeça e olha o corpo. Tem uma coisa desproporcional aí? Com certeza.
Então, tem alguns irmãos, irmãs, que têm um cabeção. Em outras palavras, tem muita informação, tem muito conhecimento. Mas a ação, a prática, a execução, o corpo é raquítico, fininho. Então é bom quando aquilo que a gente recebe de Deus, a gente o quê? Leva à prática. Porque Deus não quer que sejamos simplesmente ouvintes, mas que aquilo que temos ouvido seja redunde em temor a Ele, em mudança de vida, em santificação. Então, esse é um extremo. Um outro extremo é aquele, outra imagem aí, ó. É o contrário, né? Esse aí tem uma cabecinha pequena, certo? Ele é capaz de acompanhar qualquer vento de doutrina, mas ele é muito trabalhador, ele é muito voluntarioso. Então, nem o primeiro que é cabeçudo, mais raquítico, nem o segundo que é corpulento, que é cheio, que é grandão, que é volumoso, mas tem uma cabecinha pequena, nem uma coisa, nem outra. O desafio é o quê? É conservar a boa doutrina, reter o bom ensinamento de Cristo e colocar isso em prática. Na relação com a nossa esposa, com o nosso cônjuge, no trato com os nossos filhos, no nosso relacionamento com as demais pessoas. Uma outra coisa que essa experiência, a igreja em Betânia nos ensina, tem a ver com hospitalidade. Lázaro, Marta e Maria fizeram do seu lar uma igreja. Nossa casa abrigaria uma igreja? Estaríamos dispostos a fazer da nossa casa uma base missionária? Ah, pastor, agora o senhor forçou bastante, hein, pastor? Tá bom, eu vou reduzir aqui a exigência. Você tem disposição de abrir sua casa para receber um irmão ou uma irmã? Para demonstrar amor, atenção, carinho, comunhão, além da teoria? Lázaro, Marta e Maria. Sim. Isso me faz lembrar, gente, da igreja Presente da Divinéia. É minha igreja de origem, lá em São Luís. Uma igreja muito humilde. Num bairro de classe média baixa, na verdade classe baixa, predominantemente classe baixa. Quando eu cheguei ali, na verdade, quando a minha mãe chegou com os filhos dela, eu tinha por volta de 12 anos. Onde a igreja se reunia? Na casa do seu Benedito e da Dona Socorro. Por bons anos, a casa do seu Benedito e da Dona Socorro foi a congregação Ebenezer, num bairro chamado Habitacional Turu, que depois de alguns anos deu origem à igreja presbiteriana no bairro da Divinéia, quando aquela congregação pôde comprar um terreno, construir e foi organizada a igreja. Então, infelizmente, essa é uma característica que a vida no contexto do século XXI, a correria, os grandes deslocamentos, às vezes a preocupação em preservar a privacidade da família, são barreiras, são obstáculos que se apresentam e que, por vezes, dificultam que nós, ou criam dificuldades para que nós, o quê? Recebamos em nossa casa irmãos e irmãs. Às vezes chega uma pessoa na igreja, ela é nova, se mudou, acabou de se instalar em Brasília. Bom, se você não fica à vontade para levar a sua casa, convide para um café. Vai no... Estou nem ganhando para ele, vai no Biscoito Mineiros, Biscoito Mineiro, vai numa padaria, Pão Dourado. Tenha um tempo, seja hospitaleiro, seja acolhedor.
Mostre que você se importa com a pessoa, não apenas no domingo, mas durante a semana. Se você não pode fazer isso, telefone. Mande uma mensagem do WhatsApp. Não espere que apenas o pastor e a equipe de visitação ou os presbíteros e os diáconos façam isso. Você faz parte dessa família. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Não transfiramos a nossa responsabilidade como cristãos. Eu não estou aqui dizendo que a liderança da igreja não tem uma responsabilidade. Não, ela tem. Ela será mais cobrada que os demais porque ela ocupa a liderança. Mas ser hospitaleiro, ser acolhedor, ser solícito, Deus espera isso de todos nós. Uma outra lição é o perigo do ativismo, né? Marta estava muito atarefada. Às vezes a gente está com a vida, a agenda cheia de ocupações. E qual o problema? O problema é que Marta, realizando coisas lícitas, legítimas, necessárias, se esqueceu do mais importante, que era deleitar-se na presença do seu Senhor. Então, isso é um aviso para nós. Cuidado com a rotina. Rotina é uma coisa repetitiva, é uma coisa que muitas vezes é monótona, mas a gente tem que aprender a lidar com ela. E o desafio que a gente tem é o de temperar a rotina para que ela não seja massacrante, para que ela não seja um obstáculo. Não perca de vista o propósito da viagem. Qual é o propósito do seu casamento? Qual é o propósito da sua permanência na igreja? Que a sua vida não seja simplesmente um acumulado de funções, de ocupações, de preocupações em pagar as contas, em cumprir os compromissos, de tal maneira que você se esquece de cultivar a sua relação com Deus e também de ter momentos agradáveis com as pessoas que Deus colocou na tua vida. Visualize a casa pronta e aguente a construção, ou seja, pense no que Deus está fazendo em você ao longo do tempo. Certo? Então, enfrentando uma dificuldade no casamento, não desista. Está com um problema de relacionamento da igreja? Não abandone a igreja, não abandone o barco. Deus pode usar essas coisas para trabalhar, para lapidar o caráter de Cristo em você. Ele pode fazer desse limão uma limonada. Então, a igreja em Betânia, e essa é a última lição que a gente destaca, ela nos ensina a servir na dose certa, o que Marta, nesse momento, não fez, mas era voluntariosa, trabalhadora, não se escondia do trabalho, mas, além de servir, essa igreja, a partir do exemplo positivo de Maria, aprendia, se deleitava na presença do Mestre. Muito bem. Recapitulação. Betânia é uma igreja virtuosa. Por quê? Era uma igreja acolhedora, recebia bem as pessoas, inclusive nosso Senhor Jesus Cristo. Era uma comunidade amorosa, né? O motor que impulsava aqueles irmãos a serem acolhedores era o amor fraternal. E era uma igreja que servia e que aprendia do Mestre. Tinha a versão Marta e tinha a versão Maria. Rick Warren, nesse livro que é um best-seller, que é um clássico, Uma Igreja com Propósitos, existem algumas ideias com as quais nós não concordamos, mas existe muita coisa boa. Ele pontua o seguinte: qual é a força que dirige nossa igreja? Qual é o combustível da nossa comunidade? E aí ele menciona que existem igrejas que são movidas pela tradição. São aquelas igrejas onde o pensamento que predomina é o seguinte: nós sempre fizemos assim. Por que mudar? A gente poderia traduzir isso aqui como igreja museu. Ela vive em função do passado. Eu gosto muito do passado, eu gosto muito da história, só que a gente tem que ter muito cuidado. A gente não está vivendo na época da Reforma, na época dos puritanos. Está vendo século 21. Então, a gente tem que evitar esse perigo de viver em função do passado. Ah, não pode mudar. Por quê? Porque sempre foi assim. E será que
deve continuar sendo? Será que as respostas que foram dadas à antiga geração servem para a presente geração? Uma outra possibilidade é a seguinte, é a da centralização. Existem igrejas que funcionam à base do líder. O que o líder da igreja quer? São igrejas onde existe uma centralização na pessoa do líder. Não é preciso mencionar que o mundo está cheio desse tipo de igreja. É aquilo que o bispo, que o apóstolo, que o pai-apóstolo determina, aí ele ordena o filho dele para ser o sucessor da igreja, o filho ordena o filho, certo? E aquilo que ele decide, fica. Então, existem igrejas que são centralizadoras. Outra possibilidade, existem igrejas cuja mola, cujo fator de impulsão tem a ver com as finanças, com dinheiro. Quanto isto vai custar? Quer dizer, quando o assunto chega ao conselho, no nosso caso aqui presbiteriano, o abençoado, ele não pergunta assim, será que essa é a vontade de Deus para nós? Quais são as vantagens disso para a comunidade? Não, é quanto vai custar. A cabeça dele funciona à base de números. Outras igrejas cristalizam e canonizam o planejamento. Devemos cumprir tão somente o que foi planejado. Não é ruim trabalhar de acordo com o planejamento. Só que a gente também tem que ter sensibilidade para, diante dos imprevistos, porque tem coisas que não tem como você prever. Tem coisas que nem o melhor planejamento consegue contemplar. E quando essas coisas acontecem, e aí, o que você faz? Então, esse é um outro aspecto, ou essa é uma outra tendência de algumas igrejas. Se apegar muito ao planejamento, à letra, ao orçamento, e às vezes transformam isso numa carga. Outra possibilidade, construção. Construímos nossas dependências e agora precisamos reformá-las. Então, tem igreja que quando o assunto é construção e reforma, o povo se motiva e tal, mas se falar em termos de evangelização, de ação social, de fortalecer outros âmbitos da igreja, a disposição não é a mesma. Não estamos aqui criticando e dizendo que não devemos construir, que não devemos reformar. Nós estamos aqui pontuando que existem tendências que precisam ser evitadas, exageros. E tem igreja que existe à base de eventos. A meta é manter o povo ocupado. Certo? Então, você planta bananeira um dia, no outro dia você faz um show gospel, no outro dia você faz um louvorzão e tal, porque tem que manter o povo motivado, tem que manter o povo ocupado. A igreja vive à base de eventos. E como alguém já disse, o que é um evento? É vento. É do verbo ser vento. Não se está criticando aqui a realização de eventos. O que se está criticando aqui é uma igreja que funciona em base de atividades sem ter um propósito maior por trás dessas atividades, sem ter um fio condutor, sem ter alguma coisa que amarre, que dê sentido às programações, ao calendário da igreja. No caso da igreja em Betânia, eu termino essa última frase e com isso a gente termina a nossa aula. O crescimento da igreja em Betânia muito se deu em função de Lázaro. O Evangelho de João, no capítulo 12, nos diz o seguinte: Lázaro foi aquele que foi ressuscitado 2 vezes. 2, pastor? Sim. Ressurreição espiritual, quando ele foi resgatado das trevas para a luz, e quando ele estava no túmulo e o Senhor Jesus o chamou para fora. O Evangelho de João, no capítulo 12, nos diz o seguinte, versículos 10 e 11. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Lázaro compartilhava que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A igreja em Betânia crescia, porque Lázaro não deixava de falar do Senhor Jesus, daquele que o havia ressuscitado 2 vezes, e assim ele levou muitos outros a Cristo. Meus irmãos e irmãs,
Que a igreja em Betânia nos inspire a ser uma igreja acolhedora, uma igreja amorosa, uma igreja que tem prazer em servir, mas que também tem prazer em estudar, em deleitar-se na presença de Jesus, em aprender dos seus ensinamentos. Amém? Vamos nos colocar em pé, orar e pedir que Deus nos abençoe. E pedir ao pastor Geraldo que venha à frente, nos dirija a Deus em oração. Oremos, irmãos. Pai bendito, nós agradecemos pelo teu amor em favor de cada um de nós. Agradecemos receber tantos benefícios em torno desse amor que se manifestou na pessoa de Cristo, onde o Senhor não poupou nem a Ele, por amor do teu povo. Louvado e bendito nessa manhã seja o teu nome. Agradecemos a Deus porque, através de Cristo, pessoas foram transformadas, igrejas foram construídas. Ó Deus, as circunstâncias a despeito delas não foram fortes o suficientes para impedir a transformação que qualquer um que anda na tua presença experimenta. E dessa maneira as realidades vão sendo transformadas, exteriorizando essa transformação interna. Muito obrigado. Que aprendamos com a igreja de Betânia e sejamos essa igreja amorosa, acolhedora, que tem prazer em se deleitar na tua presença. Aquilo que eventualmente falta a cada um de nós, para que essa realidade se manifeste no nosso meio, nós clamamos nessa manhã a tua continuada intervenção sobre nós, com misericórdia e bondade, para que não só a igreja de Betânia seja daquela maneira, como foi, mas também que todos nós o sejamos no dia de hoje dessa forma. Despede-nos na tua paz, nos dá um bom almoço e nos traz hoje à noite para cultuarmos e bendizermos a ti. É a nossa oração e clamor, agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.